A paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu vou te pedir para que você possa deixar o seu like abençoado aí nos nossos vídeos, compartilhe as nossas mensagens para que outras pessoas sejam edificadas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações de vídeo, para que o YouTube, quando nós postarmos aqui um novo conteúdo, o YouTube vai lhe avisar, tá? Vai lhe avisar para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15, disse: Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, há em nosso mundo duas classes. Uma constitui-se dos que contemplam o Salvador crucificado e ressuscitado, e a outra inclui todos quantos preferiram olhar para longe da cruz e seguir a direção de influência satânica. Esta encontra-se sempre empenhada em pôr pedra de tropeço diante do povo de Deus, a fim de fazê-los cair e desviarem da senda da obediência para a estrada larga da desobediência e da morte. Muitos escolhem a injustiça porque Satanás a apresenta de tal maneira que ela parece atrativa aos que não se acham em guarda contra os seus ardis. E ele opera de modo especial por meio do homem e mulheres não santificados que professam serem filhos de Deus. De um modo ou de outro, o inimigo buscará enganar a todos, até os próprios eleitos. Unicamente na medida em que participamos da natureza divina, podemos escapar das corruptoras influências trazidas sobre nós pelo inimigo das nossas almas. É tempo de cada um de nós decidirmos o lado em que nos achamos. Os instrumentos de Satanás trabalharão com toda a mente que permitir ser trabalhada por ele. Há, porém, agentes celestiais esperando para comunicar o brilhante raios da glória de Deus a todos quantos estiverem dispostos a receber. Pertence-nos escolher se havemos de ser contados como servos de Cristo ou como servos de Satanás. Mostramos cada dia pela nossa conduta o serviço de quem escolheu. Agora eu quero te perguntar: que escolha você fez? Qual foi a sua escolha? Qual o registro da sua vida diária? O salmista disse no Salmo 25, verso 12, ele disse: Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Aí ele prossegue: Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Aí o Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele disse: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que Josué, ele não impõe o povo servir a Deus, mas ele coloca aqui diante do povo uma escolha, um direito daquelas pessoas que eram pessoas da terceira geração, daqueles que saíram do Egito. Essas pessoas estavam habitando na terra dos amorreus. Os seus pais, os seus antepassados, habitaram além do rio. E ali eles adoraram outros deuses que não era o Senhor nosso Deus. Então Josué aqui chama a atenção deles e coloca diante dele uma escolha, ou seja, Josué dá um direito de escolha ou um livre-arbítrio para que eles possam escolher a quem deviam servir. Só que Josué disse aqui, no final do texto, ele disse: Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá a entender o texto sagrado que Josué fez a escolha mais certa que ele deveria ter feito. Ele escolheu, junto com a sua família, servir ao Senhor. Aí mais uma vez eu te pergunto: a quem você está servindo? A quem você está servindo? Qual Deus que você está adorando?
Qual o Deus que você está prestando culto? Qual o Deus que você está levando a sua família para adorá-lo? Queridos, uma das coisas que me admira muito no meu Deus é que Deus não força ninguém a segui-lo, a servi-lo. Não, Deus coloca diante do homem o direito de escolha, para que ele escolha se ele quer servir a Deus ou se ele quer servir aos deuses dos amorreus. Veja que no capítulo 30, no verso 19 do livro de Deuteronômio, o Senhor disse o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Veja que coisa tão magnífica aqui do nosso Deus. Deus, o nosso Deus, ele coloca diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que Deus, o Senhor nosso Deus, dá uma ordem para o povo. Qual é a ordem? Você pode me perguntar. A ordem é que Deus disse o seguinte: escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Aí você me pergunta, mas quem é a vida? Eu te respondo, a vida é o próprio Deus. Deus, ele criou todas as coisas, inclusive o homem, que é considerado a coroa da criação de Deus. O homem, você, eu, nós, seres humanos, nós somos a coroa da criação do nosso Deus. E Deus não nos obriga a servi-lo, Deus não nos obriga a adorá-lo, mas Ele coloca os dois caminhos diante do homem para que o homem possa escolher aquilo que ele mais quer. Mais uma vez eu vou repetir, veja que Deus coloca diante do homem, diante do povo de Israel naquele tempo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que você vai escolher? Se você escolhe a vida, você vai encontrar Deus pela frente. E Ele proporcionará para você e para a sua família tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é benéfico, tudo aquilo que traz alegria, felicidade, paz e vida eterna. Mas se o homem escolhe a morte ou a maldição, ele vai encontrar somente coisas ruins. A morte aqui, queridos, a morte aqui é o pecado e o diabo, porque o diabo e o pecado é a mesma coisa. Satanás é o pai do pecado, é ele quem criou o pecado, entendeu? Porque o pecado é o erro contra Deus. Quando você erra, você está fazendo a vontade do diabo e vai receber o salário, a recompensa pelo erro que você comete. Mas se você busca a vida, você recebe a recompensa da vida. Veja, Deus coloca a vida e a morte, ou seja, Deus e o diabo. Quem você vai escolher? A quem você vai escolher? E ele disse: hoje tomo por testemunha contra vocês o que tenho proposto. Que tenho proposto a vida e a morte. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra você, de que tenho proposto a vida e a morte. Ou seja, Deus tem colocado diante do homem a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual dos dois você vai escolher? Você tem um livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher aquilo que você quer. Josué coloca aqui diante do povo também. Josué coloca diante do povo também, para que eles pudessem escolher entre servir a Deus ou os deuses que serviram os seus antepassados. Mas uma coisa Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo a você com muita credibilidade, com muita propriedade, escolha Deus. Escolha servir a Deus, porque quando nós escolhemos servir a Deus, nós somos galardoados de todas as coisas benéficas para a nossa vida. Deus nos dá vida, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá felicidade, nos dá gozo, nos dá prazer. Deus nos dá tudo aquilo que precisamos para que possamos viver bem e adorar o seu santo nome. Faça uma análise de consciência hoje. Analise a quem você está servindo.
Se você está servindo a Deus ou ao diabo. Se você está servindo a vida, se você escolheu a vida ou a morte. Se você escolheu a bênção ou a maldição. Faça um exame de consciência. Veja quais são os segmentos do pecado, da morte e do diabo. O que segue esse ser maligno. E observe quais são as coisas que seguem a Deus. A recompensa que Deus dá quando o homem resolve seguir a Ele. Faça um exame de consciência e escolha hoje a quem você quer servir. Se ao Senhor nosso Deus ou aos deuses a quem muitos servem hoje. Existem muitos deuses e eu não vou me aprofundar aqui porque o tempo é curto, mas eu quero lhe dizer uma coisa: escolha a vida, escolha Deus, escolha Jesus, escolha servir ao Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo e você será grandemente recompensado. Deus tem colocado diante de você hoje e Ele tem tomado o céu e a terra como testemunha, que colocou diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas Ele dá uma ordem dizendo: escolha a vida para que você viva, você e toda a sua descendência. Aí você vai, se você escolher ao Senhor, você vai dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero orar por você. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por essa hora, por esse momento glorioso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no coração de cada um dos nossos irmãos que estão a nos ouvir hoje, para que eles façam a escolha certa nesses dias em que nós estamos vivendo. Porque o Senhor é melhor do que tudo, o Senhor é melhor do que a vida, o Senhor é melhor do que tudo aquilo que existe no mundo, o Senhor é melhor. Pai, toca no coração de cada um dos nossos irmãos, para que eles possam escolher servir ao Senhor e ser feliz, tanto hoje aqui, como também na eternidade. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus eu te louvo hoje para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, e até amanhã, se Deus nos permitir. Tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus Cristo, hoje para todo sempre. Amém.